O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Queridíssimas irmãs e irmãos em Cristo, queridíssimos sacerdotes, diáconos, seminaristas, Canção Nova, querida família aqui presente nesse centro de evangelização, São Dom João Hipólito, quase já profetizando que ele vai ser canonizado, se Deus quiser, mais um santo brasileiro, não é? E queridos irmãos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nós estamos nesse sábado encerrando a 28ª semana do Tempo Comum, e a palavra de Deus nesse dia nos fala de duas realidades que são contrárias e que felizmente e infelizmente estão presentes em nossa vida. A primeira realidade é a fé, e mostra até um grande exemplo de fé, não só para o Antigo Testamento, mas também para o Novo Testamento, para a Santa Igreja, que é a pessoa do nosso pai comum, Abraão. Um dos homens que mais agradou a Deus. Se você pegar a Bíblia, os 11 primeiros livros do Gênesis, os 11 primeiros livros da Bíblia, são a pré-história bíblica. São os tempos imemoráveis. Fala das origens. Onde surgiu o mal? Quem criou tudo isso? Quem é Deus? Quem é o homem? Os mistérios comuns a toda a humanidade, a nossa condição. Mas quando Deus quis começar uma história de salvação,
quando Deus quis escolher um povo e através desse povo preparar a chegada do seu Filho como nosso Salvador. E esse Filho que quis deixar aqui uma igreja, até o dia em que Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Quando tudo isso começou foi com Abraão. Um homem de 75 anos, um homem muito simples e um homem que tinha um grande desejo na sua vida e que ele sentia que a cada dia aquele desejo era mais distante da sua realidade. Queria ter um filho. Esse ano, pela graça de Deus, eu estarei fazendo 25 anos de padre, meu jubileu de prata de sacerdócio. Graças a Deus. Nesses 25 anos eu posso dizer, e até um tempo um pouco maior de ministério, meus irmãos, que uma das maiores dores que eu consigo enxergar no povo de Deus são duas. Quando os pais perdem, entregam um filho a Deus, e quando um casal não consegue, que deseja muito, não consegue ter filhos. São dores terríveis, são dores muito, que nos marca como pastores, muito, e eu fico pensando, são dores com certeza que marca tanto o coração de nosso Senhor. Assim era o coração de Abraão. Abraão já tinha bem, já tinha conquista, mas ele não tinha um filho. E Deus o escolhe. E Deus faz com que ele sonhe que ele terá filhos, terá herdeiros. E Deus vai começando a trabalhar a vida de Abraão. E do seu sobrinho Ló que o acompanha. Deus vai se tornando cada vez mais amigo. Deus vai fazendo alianças de amor com Abraão. E Abraão vai se deixando conduzir pela fé. Fé, vai dizer a carta aos Hebreus, é acreditar naquelas realidades que não vemos, confiar com toda esperança, com toda certeza naquilo que não vemos, porque Deus não mente, não engana, não se engana. E assim foi Abraão, de fé em fé, de passo em passo, de luta em luta. Quantas vezes precisou cair, errar, quando convencido pela esposa Sara, que Deus parece que não ia cumprir a sua palavra, resolveram ter um filho com a escrava. Hoje seria barriga de aluguel, não é? Ou vamos dar um jeitinho, vamos adiantar o plano de Deus, ou a fertilização in vitro, como nós estávamos nessa última quinta-feira no Cairós, meditando um pouco sobre tudo isso. O homem querendo dar uma de Deus, o homem querendo controlar, querendo tomar o lugar de Deus e querendo ele mesmo dar a solução para os seus problemas. Isso é tudo o que a outra realidade vai mostrar. O contrário da fé que vamos ver no Evangelho é o pecado, a desobediência. Quando nós queremos tomar o lugar de Deus, a definição de fé mais bonita que eu vi foi de um homem de Deus, que ele disse: fé, sabe o que é fé? Fé é você deixar Deus ser o que Ele é, Deus. O Deus da minha vida não sou eu, não é a minha vontade, é a vontade dEle, é o poder dEle. É uma confiança absoluta que Ele me ama, que Ele me ama tanto que deu o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, que Ele me escolheu, que Ele amou, que Ele é o meu Pai, que apesar de não precisar de mim, Ele me quis, Ele me criou, me salvou,
Ele deu o seu Espírito Santo, Ele deu a sua igreja, os seus sacramentos, a sua própria mãe. Ele me deu o céu. Ele, sendo tudo, me ama, quer me ver do seu lado. Isso é fé, é confiança. E quando eu esqueço disso, eu me perco em mim mesmo, ou me perco no mundo. E o inimigo de Deus, que quer nos ver perdidos como ele está perdido eternamente, quer que não obedeçamos a Deus, que achemos que a nossa vontade, que os nossos pensamentos, que os nossos sonhos são mais e são melhores do que o de Deus. Preste atenção, meus irmãos, o demônio não é criativo, porque só quem é criativo é quem ama. Quem ama aqui é criativo, quem não ama não é criativo. O amor faz você ser inteligente, sábio. O amor sempre nos expande, nos faz crescer, encontrar soluções. O amor nos faz criar asas. O amor sempre dá um jeito. Sempre é vencedor quem ama. Mas quem não ama se torna uma pessoa egoísta, cega, surda, muda, tola, às vezes pensando que está abafando, que está fazendo sucesso, está se perdendo. Somos enganados, erramos o alvo. Por isso, Abraão teve que passar por essa realidade, e Deus foi ensinando, e pela reta intenção e pelo arrependimento, como ouvimos hoje tão bonito, Abraão foi se deixando moldar, tal como o barro vai se deixando moldar nas mãos do oleiro, e Abraão foi se tornando cada vez mais um homem de fé, lutou até o final por Sodoma e Gomorra, intercedeu por aquelas cidades, não pôde salvar as cidades porque lá não tinha um número suficiente de pessoas justas que procurasse a Deus, mas conseguiu salvar do meio daquela perdição sua família, Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Pena, e é a liberdade, é o livre-arbítrio de cada um, que a esposa de Ló desobedeceu. Na última hora, virou uma estátua de sal, olhou para trás, porque tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. Continuava presa naquele pecado, não tinha tido uma experiência tão forte e tão viva de fé como Ló e suas filhas. Mas Abraão vai caminhando, até que quando ele não tinha mais esperança, já com 100 anos de idade, sua esposa com 99 anos, Deus o visita através dos seus 3 anjos, e Deus faz-lhe uma promessa: ano que vem estarás com seu filho nos braços. Quem aqui acredita na palavra de Deus? Hoje é o dia de Santa Edvige, eu quero profetizar na sua vida, não é uma brincadeira não, é uma palavra de Deus. Ano que vem, quem acredita aqui, que se você for fiel a Deus, ao seu dízimo, não por uma troca, mas fiel a Deus, ali nos centavos, com muito amor, você devolver a Deus o que é de Deus, no próximo ano vocês vão voltar devendo a Deus. Quem toma posse dessa palavra? E quem vai ser fiel? Você vai testemunhar. Quem vai estar aqui daqui a um ano, só devendo a Deus, e vai testemunhar, para a glória de Deus, diga amém. Se você tem fé, me aplauda. Eu estou achando que vocês não estão acreditando não. Um dia eu cheguei para um
um jovem que hoje é um pai de família na nossa comunidade. Ele estava com a vida, o pecado faz você entortar a sua vida, né? Ele estava com a vida toda complicada. Já era pai de família, tinha uma filha fora do casamento, antes do casamento até. Estava sofrendo por uma pessoa que ele ia querer casar com ela, mas nunca ia poder casar na igreja, porque ela já tinha sido casada. E essa pessoa não queria ele, tinha acabado o relacionamento. Ele estava naquela fossa, pensando até em desistir de tudo, né? A vida toda financeira, toda bagunçada, de viagiota. Tinha metidos com a empresa que não pagava os impostos, cheia de, sabe, de rolo, sabe, a tua vida toda enrolada. Eu preguei a palavra, orei por aquele rapaz, dei um abraço nele, disse: esse abraço quem está dando não é o Frei Josué, é Jesus. Meu filho, se você acreditar, eu lhe digo, daqui a um ano você vai estar devendo a Jesus Cristo. Jesus vai lhe dar uma esposa tão linda, Jesus vai lhe dar filhos, meu filho. Jesus tem uma história linda para você. Pare de chorar pelas lavagens do mundo, pare de ficar pensando que você vai perder, e acredite o que Deus vai lhe dar, a vida nova, a alegria, a liberdade, a felicidade de servir ao Senhor. Aquele rapaz acreditou. Em menos de um ano, cheguei para ele e disse: eu não disse que se você confiasse em Deus, você ia só dever a Deus? Pois chegou uma pessoa, e ele nunca sabe quem foi aquela pessoa, porque foi Jesus que mandou. Pagou toda a dívida dele, não devia mais nada. Um tempo logo depois conheceu a esposa, casou, hoje tem 3 filhos, uma bênção de Deus. Deus deu uma dignidade tão grande àquele homem. Vive como um consagrado de aliança na comunidade Mel de Deus, lá em Lusiânia, nossa comunidade. Como é bom, como é belo você acreditar nas promessas de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você: ninguém pode servir a Deus e ao mundo, ninguém pode servir a 2 senhores. E aqui está o nosso grande lema, como Abraão. Deus de nós, Ele não pede muita coisa ou algumas coisas. Deus pede tudo, sabe por quê? Porque Deus vai te dar tudo. O que Deus pedir de você, que for bom, Ele vai dar de volta melhorado. E o que não for para o seu bem, Ele vai tirar da sua vida. Deus te ama, Deus quer o melhor para você. Acredite no amor de Deus. Se você não acredita no amor de Deus, você vai amar o mundo. Um amor só se vence com um amor. Muitas vezes a gente tem que ter até raiva daquela pessoa que a gente gosta tanto, para poder se afastar dela, para ter coragem de se afastar dela. Às vezes parece que a gente tem que descobrir aquele escândalo, aquela coisa da traição, para que a gente acorde, tenha coragem de ter raiva e deixar para lá. E aí às vezes Deus tem uma pessoa nova, uma pessoa que você vai poder começar uma nova história, com a bênção de Deus, com um casamento na igreja, com uma vida nova. Quem quer uma vida nova aqui? Diga: eu quero, Senhor. Me ajuda, Senhor. É preciso ter decisão, é preciso ter coragem, meus irmãos, porque a tentação é grande. E Abraão acreditou. Sara, sua esposa, por exemplo, ela chegou a sorrir, ela riu, lá dentro da tenda, escutando aquela profecia, ela sorriu. Como é que uma pessoa velha, uma mulher já com 99 anos, e meu esposo velho, de idade, como é que nós vamos ter uma criança? Para os homens, isso não é possível, mas para Deus, Deus pode, meus irmãos. Deus faz. Tem pessoas que Deus capricha. E Deus deu. Um ano depois, Abraão estava lá com seu filho. Aí o que aconteceu
com Abraão, de novo o pecado, esse pecado tão terrível, que é o contrário da fé. O pecado do apego. Quantas vezes a gente pede tanto a Deus para casar? Tem alguém aqui que deseja tanto se casar, formar uma família? Levanta a mão, não é vergonhoso não. Fica de pé, diga: ô São José, valei-me. Hoje tem que pedir mesmo a São José, ainda mais no ano dele. Vamos aproveitar até 8 de dezembro, que é a festa, o encerramento do ano de São José. Então aproveite. Nesse ano ainda vai ter milagres de casamentos santos. Diga amém. Em nome de Jesus, pela força de São José. Meus queridos irmãos, Abraão, tem pessoas, como eu dizia, que pedem tanto um casamento, quando Deus dá, se apega tanto, aí abandona a igreja, aí porque a outra pessoa não vai para a igreja, aí no lugar de seguir a Deus e tentar trazer aquela pessoa, e no começo é mais fácil, porque se no começo você não levar, vai ser muito difícil depois. Aí você vai se afastando de Deus, aí você vai para o mundo. Quer dizer, pediu a Deus, Deus deu, e aí você esquece dele. Pediu a Deus, graças a Deus só acontece isso lá em Brasília, né? Brasília é uma terra que tem muito concurseiro, e eu rezo muito pelos concurseiros. Tem algum concurseiro aqui? Levante a mão. Eu profetizo também na vida de vocês, em nome de Jesus. Estude e vocês vão passar, pela graça de Deus, num bom concurso. Diga amém. Mas eu já vi tantos concurseiros, meus irmãos, estudam, fazem promessa, rezam, começam a voltar para Deus. Às vezes vão só para passar no concurso, chega lá, encontram-se com o amor de Deus, se convertem, começam a se tornar às vezes até de missa diária, pessoa de sacramento, uma vida nova. Aí passa no concurso, começa a ganhar dinheiro, muda as amizades, vai logo, compra um apartamento, meu carro. Aí começa a se afastar de Deus, da família. Daqui a pouco está vivendo como pagão. Pediu a Deus um concurso, Deus deu. Depois usa todo aquele concurso para ofender a Deus, para se afastar de Deus. Bata no peito e diga: misericórdia, Senhor. Como somos ingratos, como esquecemos a bondade do Senhor. Quando é para pedir, a gente corre como aqueles 10 leprosos. Quando é para voltar, para agradecer, para perseverar, para continuar uma missão ali no meio público, no cargo público, esquece do Senhor. Assim foi Abraão, se apegou tanto a Isaac, não queria mais saber de Ismael, mandou Ismael, a mãe, embora, né? Ficou ali idolatrando o menino. Deus não aceita ídolos, Deus não aceita concorrente. Tem um lugar na nossa vida, e é o primeiro, é o trono do nosso coração, onde só um pode se sentar. Nem sou eu, nem é ninguém, é somente nosso Senhor Jesus Cristo. Levante a mão e diga: Jesus é o Senhor absoluto da minha vida. Bata com força no seu coração e diga: no trono do meu coração, Jesus é o Senhor, é o único. Eu sou seu servo, Senhor. Ninguém é meu Deus a não ser o Senhor. Não coloque, o que é um ídolo? Um falso Deus. Tem tanta gente que fica dizendo que a gente adora imagem. Claro que a gente não adora. Quem não sabe que isso aí é feito de resina ou de um material quebrável? Isso não é o nosso Deus, nem a Nossa Senhora. Nem nós adoramos Nossa Senhora, nem nenhum santo, nem muito menos uma imagem. Quem é tolo de achar que isso é um Deus? Antigamente sim, eles adoravam aqueles ídolos. Hoje, os verdadeiros ídolos é o dinheiro, é o poder, é o prazer, é o dinheiro.
Tantas pessoas pelo dinheiro matam, roubam, passam por cima de todos, enganam. Esse sim, a avareza, o orgulho, a prepotência, a arrogância, essa status-mania que existe, essa vontade de estar acima dos outros, de mandar, de governar, esse espírito de rebeldia, de fazer o que eu quiser, que a minha vontade está acima de tudo. Eu sou o meu Deus. Essa egolatria, esse egoísmo ao extremo, isso sim é idolatria, isso é ídolo, e Deus não aceita. Coloque mais uma vez a mão no coração e diga: livre conscientemente, Senhor, eu renuncio a tudo isso, eu assumo o teu senhorio, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu único Deus e Salvador, Tu és o caminho, a verdade e a vida da minha vida. Obrigado, Senhor. Deus então bota Abraão mais uma vez em prova. Quem aqui tem fé, levante a mão. Aprenda. Como o ouro e a prata são provados aonde? No fogo. Por que no fogo? Porque no fogo o que não é ouro nem prata se derrete, desaparece e some. Diz o livro do Eclesiastes, capítulo 2, decore isso aí. Quando a gente entrou na renovação carismática, no século passado, né, Nelson? Era realmente no século passado, não foi? Qual era um dos primeiros textos que a gente aprendia? Não era Ironi, Tanus. Um dos primeiros textos que a gente aprendia qual era? Eclesiástico 2. Meu filho, paciência. Se entrares para o serviço de Deus, tem paciência e prepara a tua alma para a provação. Porque assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, assim os servos de Deus são provados pelo cadinho da humilhação. Levante as mãos. Deus tem te provado, mas não é para fazer você sofrer. Sabe por que você muitas vezes tem sido provado? Para você não ser apenas ter a aparência de cristão. Cristão é aquele que ama até os seus inimigos. Cristão é aquele que sente alegria quando é perseguido. Cristão é aquele que prefere morrer a matar. Por isso que é tão difícil seguir a Jesus. Levante a mão. Eu sei que é difícil, mas por amor é a coisa mais linda. Quem quer ser realmente feliz aqui? Se decida a amar. Se decida, nem que seja no sofrimento, mas amar e perdoar. E ser de Deus. E que esses sofrimentos que nós passamos, tire de nós todo o amor próprio, todo egoísmo, todas as nossas, como a gente diz lá na nossa terra, todas as nossas cavilações. Você sabe o que é cavilação? Pantim. Você sabe o que é pantim? Munganga. Você sabe o que é munganga? Timote. Sabe o que é Timote? Besteira. Tolices que a gente fica, sabe, cheio de chilique, cheio de muitas coisinhas. Eu sei que a gente fala assim, parece brincadeira, mas isso atrapalha tanto, esse amor próprio, essa tolice de querer provar o nosso valor, que eu tenho razão, que as pessoas estão erradas, que eu fui injustiçado, que eu sou a vítima. Tudo isso, como nos ensinou nesse palco aqui tantos anos o Padre Léo, nessa canção nova, tantas vezes o Padre Léo nos ensinou. Quem está rezando para o Padre Léo ser logo beatificado? Quem está rezando? Vixe Maria, quem vai rezar? Bora lá. Que coisa linda, um santo que viveu entre nós. Quem conheceu o Padre Léo? Não é? Vi ali a estola do diácono Nelsinho e lembrei do Padre Léo. Nos ensinou tanto com assim a sua simplicidade, com as suas histórias tão engraçadas.
Meus queridos irmãos, muitas vezes Deus vai nos provando para tirar esses apegos, essas tolices que a gente acha que é tão essencial, que sem aquilo a gente não consegue viver. E Abraão foi provado da forma mais dura e difícil. Deus chega para ele e diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho que tanto tu amas, e vai sacrificá-lo a mim no monte que eu te vou mostrar. Eu queria que você fechasse os olhos por um momento, por favor. Pense na pessoa que você mais ama. Imagine se Deus dissesse: eu quero que você entregue essa pessoa a mim. Quem é pai, quem é mãe. Imagine se Deus pedisse um dos seus filhos. Até Deus o livre para livrá-lo de um mal tão grande lá na frente. Você confiaria em Deus? Você continuaria a servir a Deus? Se Deus lhe pedisse uma parte do seu corpo, se Deus, por um desígnio que a gente não consegue entender, permitisse que um câncer viesse sobre você, você continuaria a servir a Deus? Você faria como Abraão fez, acordou bem cedo no outro dia, preparou os animais, preparou os amigos, os servos mais fiéis dele, e partiu em jornada com seu filho. Quando chega perto do monte onde vai ser sacrificado o seu filho, diz: esperem aí, eu e o menino vamos adorar a Deus. Fé é adoração, fé nos leva à obediência. Diga comigo: fé não é só crença, fé é obediência, e a fé nos conduz à adoração. Meu Deus, eu creio. Primeira coisa, meu Deus, eu logo depois do creio, adoro, espero e amo. A fé leva à adoração, leva você a se curvar diante da vontade de Deus, mesmo sem entender, muitas vezes com lágrimas nos olhos, com o coração partido. Entregamos tantas pessoas queridas nessa pandemia. Minha família de 16 filhos nunca tinha conhecido a morte tão perto. Foi um cunhado querido que tínhamos como irmão, logo uma semana depois uma outra cunhada que tínhamos como irmã, depois adoeceu meu pai, não é? Minhas duas irmãs que cuidavam dos meus pais idosos adoeceram também, e minha mãe, ela parecia a que ia logo sair, mas eu tenho certeza que ela, como mãe, como uma mulher de oração, como uma mulher mais preparada na minha família, disse ao Senhor: Senhor, no lugar de ser o meu esposo, uma das minhas filhas, leva a mim. Adoeceu, teve que ser internada, foi entubada e não voltou, partiu para a casa do Pai. Mas Deus deixou que eu fosse, graças a Deus, consegui ir lá dentro na UTI, dei a unção dos enfermos a ela, me despedi, falei com ela, senti ela chorar, e hoje sinto tão forte a presença dela em todo lugar onde eu vou. Sei que ela está com Deus rezando por mim, mas foi doído, gente. Tem hora que é uma falta tão grande. Quem passa por isso, quem sabe bem o que o Frei está falando, e quem não pôde nem se despedir do seu ente querido, não pôde nem ir ao enterro. Alguém passou por isso aqui? Se sinta profundamente compreendido. Meus queridos, Abraão sobe, e aí a palavra final: papai, aqui está o fogo, o cutelo, a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? O que falar naquela hora? Abraão, no auge da sua dor, mas com a visão de fé, olha para Jesus crucificado
e diz profeticamente: Deus providenciará. Vai ser João Batista que vai responder essa pergunta de Isaac: onde está o cordeiro para o sacrifício? Vai ser João Batista que vai dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, Deus poupou a vida do filho de Abraão. Mas ele teve que até o último momento entregá-lo, amarrá-lo. Quando ia sacrificar, Deus age. Deus não pode, diante de uma fé tão grande, de uma fé tão maravilhosa, de uma entrega, de uma confiança tão grande, Deus não pode negar nada. Quem quer aqui tocar profundamente hoje o coração de Deus, levante a mão. Tenha uma fé absoluta. Diga que você aceita a vontade dEle, que você entrega todas essas perdas, que você sabe que apesar de tudo que aconteceu, desse vendaval que veio sobre o mundo, sobre nós, sobre a igreja, sobre nossas famílias, que Ele tem o controle de tudo, que Ele é o Senhor, que tudo concorre para o nosso bem, mesmo aquilo que parece mais difícil, que Ele é a nossa salvação, a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa alegria. Agora, Abraão, eu sei que tu temes, não faça mal ao menino, aí está o cordeiro. Imagine a alegria de Abraão. Olhe para esse teto, você vai ver essas luzes. Pense nessas luzes como estrelas no céu. E olhe, escute o que Deus diz para Abraão e para você hoje: porque fores fiel a mim, tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Uma pessoa de fé, ela é uma bênção de Deus infinita para a sua família, para esse mundo. Vivamos a fé, fujamos do pecado, não ofendamos a Deus. Se ofendemos, vamos nos levantar, vamos voltar como filho pródigo, dizer: Senhor, eu creio, eu me arrependo, eu quero recomeçar, agora uma caminhada de fé como Abraão. Eu quero te honrar, Senhor. Se o Senhor me chamou, se o Senhor tem me provado, é porque o Senhor confia em mim. Eu mesmo não confio em mim mesmo, mas se o Senhor confia em mim, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu vejo muitos Abraãos aqui. Quem acredita nisso? Eu vejo muitas pessoas que têm sido provadas, mas que vão dar uma resposta de fé, que vão superar os seus ídolos, seus apegos, seus pecados, e vão serem grandes esperanças, grandes luzes para esse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.